Olá, eu sou Guilherme de Souza, sou quadrinista, sou autor da série A Última Bailarina e da gráfica MSP Chaveco Vitória e estou aqui hoje para falar sobre a minha nova HQ, Trabalho de História. Trabalho de História foi um dos projetos contemplados no edital Retomada Cultural RJ2. A história fala sobre 3 crianças que numa madrugada de 1984 se metem nas mais incríveis peripécias e perigos para conseguir um trabalho escolar sobre a independência do Brasil. Nos dias de hoje, fazer um trabalho escolar é uma tarefa um pouco menos árdua do que era antigamente. Eu digo isso porque hoje nós temos a internet, computadores, tudo que facilita bastante a nossa vida, né? Hoje praticamente com o smartphone você tem uma biblioteca infinita bem na palma da sua mão. Mas não foi sempre assim, né? Então eu decidi levar esse tema, né, de fazer, produzir, de pesquisar, de você, quando é criança, fazer um trabalho escolar, né? O que era isso na década de 80, né? Quando você não tinha todas essas facilidades, né, para pesquisar algo na internet, para você ver algo ali rapidinho no seu smartphone, né? Lá no nem tão distante ano de 1984, praticamente nenhuma dessas modernidades estava à disposição, né, da gente. Então eu quis traduzir isso nessa HQ, né? Como era você ter esse pequeno pânico, esse pequeno medo, né, de não conseguir encontrar o material que você precisa para realizar a sua pesquisa, para você fazer o seu trabalho escolar. E é basicamente por isso que as crianças se metem em tantas confusões nessa HQ, porque elas estão indo atrás do material que elas precisam de formas um pouco não tão corretas assim, né? Para que a história possa ter essa emoção, essa aventura, né? As crianças são o Guto, a Lucy e o Tito, né? Que se unem e partem no meio da noite atrás de um modo de conseguir um trabalho escolar sobre a independência do Brasil, que eles precisam entregar esse trabalho logo cedo pela manhã. Além disso, eu queria que o projeto em si tivesse o clima de aventura dos filmes que eu curtia quando eu era moleque. Sabe aqueles clássicos da sessão da tarde? Então, era exatamente aquele clima ali que eu queria para essa história. Então, quando eu escrevi Trabalho de História, eu queria que o clima oitentista fizesse parte, assim, de forma natural da narrativa. Apesar de ser uma aventura muito brasileira, né? Ela se passa toda em Niterói, que é um município aqui do Rio de Janeiro. Ela tem essa forte influência do cinema juvenil da década de 80, né? Que é um cinema, que são filmes, né, que me formaram também como autor, né? Tiveram grande influência no meu trabalho, né, do que eu faço hoje. Como eu disse, a história se passa inteiramente aqui em Niterói. Niterói é a cidade que eu vivo hoje, né? Eu não cresci exatamente em Niterói, eu cresci num município vizinho, que é São Gonçalo, muito próximo aqui de Niterói, mas tive parentes, tive amigos que moravam aqui em Niterói e acabou sendo um local que eu passei parte da minha infância também. Então, quem é local, quem é daqui da cidade, durante a leitura de Trabalho de História, vai reconhecer nome de ruas, lugares onde os personagens vão passando, avenidas, até edifícios, né, conhecidos aqui na cidade. O processo de criação de Trabalho de História, ele começou muito parecido com a maioria dos trabalhos que eu realizo. Quando eu estou assim, com um tema já elaborado, eu começo a fazer uma pesquisa bastante intensa, né?
No caso, aqui em trabalho de história, eu pesquisei muito sobre a década de 80 e, em especial, esse período onde a história se passa, que é o ano de 1984. Então você, o leitor, né, quando tiver a obra em mãos, vai encontrar ali referências muito específicas sobre o que estava sendo exibido na TV, o que as crianças daquela época estavam assistindo, né, o que as crianças estavam lendo, né, o que estava sendo publicado naquela época no que diz respeito a gibis, né, e também, muito importante, é o contexto político da época, porque 1984 é ali a reta final da ditadura militar, né, aqui no Brasil. E de forma meio que indireta, as crianças, durante a história, vão esbarrar com coisas relativas a essa questão política também que o país estava envolvido na época, né? Após a pesquisa, vem a elaboração do roteiro, né? Eu, durante a criação do roteiro, durante a construção do roteiro, eu me preocupei muito em que cada uma dessas crianças e também dos coadjuvantes que aparecem na história tivessem muita personalidade. Então, eu queria deixar muito claro assim, o jeito que cada um é. Então você tem o Tito, que é um rapaz que tem um passado um pouco dolorido, então ele tem um ar assim meio fechado, meio retraído, né? E tem um amigo dele que é o Guto, que faz a vez daquele amigo falastrão, boa praça, né? Aquele que geralmente mete os outros nas confusões. E tem a Lucy, uma menina que não necessariamente faz parte ali do grupinho dos meninos, mas que acaba sendo tragada ali por esses dois jovens, e ela tem esse jeito mais certinho, mais rígido. Ela é a típica CDF, mas não tão típica assim, porque durante a história a gente vai vendo que ela tem algumas peculiaridades que faz ela não ser, por exemplo, tão afeiçoada às outras meninas da escola, por exemplo. Durante o desenrolar da aventura, a gente vai vendo ali na relação das crianças um pouco mais da personalidade de cada um, vai vendo que nada é tão simples assim quanto parece, né? E obviamente, né, o laço de amizade que vai surgindo ali entre eles. Com o roteiro pronto, dei início à produção dos thumbnails, que é uma espécie de rascunho da história, né? E com esses thumbnails prontos, a gente deu início à produção de fato dos desenhos do quadrinho, né? Eu levei mais ou menos um mês para fazer toda a arte, né? E com ela pronta, dei início à arte final, que é você pegar o lápis e tornar o desenho um pouco mais definido, mais limpo, né? O meu processo de criação dos thumbnails até a finalização, a colorização, é totalmente feita de forma digital, né? Eu era um artista que ficava ali entre o papel e o digital, o processo era meio misto, mas de uns tempos para cá eu migrei totalmente para o digital. Acho que hoje é uma forma de agilizar meu trabalho. Eu acho que se o processo não fosse inteiramente digital, ele não seria tão dinâmico quanto ele é hoje. Eu acho que me adaptei muito bem e até fez bem ao meu estilo, né? Eu, em retrospecto, analisando hoje, acho que eu tô bem ali encaixado, né, no processo da arte digital. Depois que a arte final foi realizada, eu chamei a Thaís Leal, né, que além de minha esposa é uma grande colaboradora, para me ajudar nos tons de cinza da história. E ela fez um trabalho belíssimo, com texturas, né, com os tons que ela colocou ali. E só que quando a gente viu o trabalho pronto, a gente sentiu falta ali de ter um colorido.
Só que assim, com o tempo que a gente tinha para produzir o projeto e a verba que a gente tinha também, a gente sabia que o colorido não ia ser uma possibilidade real para a gente. Então, o que nós optamos de fazer foi produzir, transformar aqueles tons de cinza em tons de ciano, né? A HQ ganhou uma roupagem toda ali em tons de azul, né? E eu achei que ficou um trabalho belíssimo. Eu acho que potencializou essa veia nostálgica da HQ, né? A gente buscou referências em trabalhos antigos, né? Mas também em autores de hoje. Por exemplo, o Seth, que vem sendo publicado pela editora Mino, ele tem um trabalho, assim, em alguns dos trabalhos dele que é feito dessa forma, assim, preto, branco, mas alguns tons de azul ou tons de verde. Eu acho que fica um trabalho muito interessante e que evoca essa coisa do antigo, né? E que, para a nossa história, que se passa nos anos 80, eu acho que coube ali perfeitamente. Com o trabalho ainda no seu formato digital, a gente teve a oportunidade de inscrever o livro no Prêmio Geek de Literatura da Amazon, né? Um prêmio que é realizado pela Amazon em parceria com a editora Pipoca Nanquim. O prêmio ficou em votação durante 1 mês e meio, se eu não me engano, e tivemos a felicidade de ser um dos 3 indicados na categoria quadrinhos, né? Houve a premiação em São Paulo, nós fomos convidados para participar, com tudo pago, estivemos juntos lá dos amigos do Pipoca Nanquim, né? Infelizmente não levamos o prêmio principal, ficamos em 3º lugar, mas foi uma forma muito legal de já começar assim a divulgação desse projeto, né? Porque mesmo não ficando em 1º lugar, só de ter sido ali um dos 3 indicados, né, na categoria quadrinho, a gente já viu, né, percebi o potencial bacana que a obra tinha, né? Vale também dizer que com o trabalho já desenhado, arte finalizado, com os tons de azul que a Thaís colocou, o trabalho foi encaminhado para o amigo Gabriel Arraes, que cuidou de toda a diagramação da edição. Ele é um cara incrível que fez um trabalho belíssimo cuidando ali dos textos, dos balões da edição. Ficou um trabalho simplesmente fantástico. E, finalmente, no dia 27 de maio, lá na Biblioteca Parque, no evento Sábado dos Quadrinhos, aconteceu o lançamento da edição física de Trabalho de História. Foi um evento maravilhoso, nós tivemos a presença de várias pessoas muito legais aqui de Niterói, outros artistas, pessoas do meio político que foram lá dar o seu apoio a um projeto de um artista aqui de Niterói. Nós tivemos uma sessão de autógrafos, contamos com bate-papo, tivemos oficinas de desenho para crianças. Foi um dia muito bacana e eu fiquei muito feliz com o resultado, né, de tantas pessoas vindo nos parabenizar, né, e garantir seu exemplar de Trabalho de História lá com a gente. Foi muito bacana, foi um dia muito legal, e que eu vou guardar com carinho essa lembrança desse lançamento. Como eu disse antes, o Trabalho de História foi um projeto contemplado no edital Retomada Cultural RJ2 e, em virtude disso, né, como estava previsto no nosso projeto, foi feita uma doação de 200 exemplares para a Secretaria de Cultura aqui do Rio de Janeiro. Então, eu espero, de coração, que esses 200 exemplares cheguem nas escolas, né, que jovens leitores aqui pelo Rio possam ter contato com a obra, possam ler o Trabalho de História e se divertir, né, curtir também, né, e até mesmo entrar em contato com a gente dizendo que achou. Então, pessoal educadores, estudantes, procurem Trabalho de História na biblioteca da sua escola. Lembrando, agora para finalizar, que Trabalho de História está disponível na versão digital de forma gratuita para download. Você encontra ele no meu site, vou deixar o endereço aí embaixo na descrição do vídeo, né? E nesse momento a versão impressa está em pré-venda no Catarse, né? E posteriormente, se você está vendo esse vídeo daqui a alguns meses,
o livro provavelmente já se encontra para venda no site do coletivo Corja dos Quadrinhos. Eu também vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto da campanha no Catarse quanto do link da Corja. Então, se você chegou até aqui, se você está interessado em conhecer o trabalho de história, curtiu o processo aqui de criação, quer adquirir o livro, dá uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo, garanta o seu e depois me siga nas redes sociais, diga o que você achou, dê a sua opinião, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.